Parte 2: A ascensão do pensamento sistêmico. Das partes para o todo. Durante este século, a mudança no paradigma mecanicista para o ecológico tem ocorrido em diferentes formas e com diferentes velocidades nos vários campos científicos. Não se trata de uma mudança uniforme, ela envolve revoluções científicas, retrocessos bruscos e balanços pendulares. Um pêndulo caótico, no sentido da teoria do caos, oscilações que quase se repetem, porém não perfeitamente, aleatórias na aparência e, não obstante, formando um padrão complexo e altamente organizado, seria talvez a metáfora contemporânea mais apropriada. A tensão básica é a tensão entre as partes e o todo. A ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, reducionista ou atomística. A ênfase no todo de holística, organísmica ou ecológica. Na ciência do século XX, a perspectiva holística tornou-se conhecida como sistêmica e a maneira de pensar que ela implica passou a ser conhecida como pensamento sistêmico. Neste livro, usarei ecológico e sistêmico como sinônimos, sendo sistêmico é apenas o termo científico mais técnico. A principal característica do pensamento sistêmico emergiu simultaneamente em várias disciplinas na primeira metade do século, especialmente na década 20. Os pioneiros do pensamento sistêmico foram biólogos que enfatizaram a concepção dos organismos vivos como totalidades integradas. Foi posteriormente enriquecido pela psicologia da Gestalt e pela nova ciência da ecologia. Exerceu talvez os efeitos mais dramáticos na física quântica, uma vez que a ideia central do novo paradigma refere-se à natureza da vida. Vamos nos voltar primeiro para a biologia. Substância e forma. A tensão entre mecanicismo e holismo tem sido um tema recorrente ao longo de toda a história da biologia. É uma consequência inevitável da antiga dicotomia entre substância, matéria, estrutura, quantidade e forma, padrão, ordem e qualidade. A forma biológica é mais do que um molde, shape, mais do que uma configuração estática de componentes num todo. Há um fluxo contínuo de matéria através de um organismo vivo, embora sua forma seja mantida. Há desenvolvimento, há evolução. Desse modo, o entendimento da forma biológica está inextricavelmente ligado ao entendimento de processos metabólicos e associados ao desenvolvimento. Nos primórdios da filosofia e da ciência ocidentais, os pitagóricos distinguiam número ou padrão de substância ou matéria, concebendo-o como algo que limita a matéria e lhe dá forma, shape, como se expressa Gregory Bateson. O argumento tomou forma de: você pergunta de que é feito, terra, fogo, água, etc., ou pergunta qual é o seu padrão? Os pitagóricos queriam dizer com isso investigar o padrão e não investigar a substância. Aristóteles, o primeiro biólogo da tradição ocidental, também distinguia entre matéria e forma, porém, ao mesmo tempo ligava ambas por meio de um processo de desenvolvimento. Ao contrário de Platão, Aristóteles acreditava que a forma não tinha existência separada, mas era imanente à matéria. Nem poderia a matéria existir separadamente da forma. A matéria, de acordo com Aristóteles, contém a natureza essencial de todas as coisas, mas apenas como potencialidade. Por meio da forma, essa essência torna-se real ou efetiva. O processo de autorrealização da essência nos fenômenos efetivos é chamado por Aristóteles de entelequia, autocompletude. É um processo de desenvolvimento, um impulso em direção à autorrealização plena. Matéria e forma são os dois lados desse processo, apenas separáveis por meio da abstração. Aristóteles criou um sistema de lógica formal e um conjunto de concepções unificadoras, que aplicou às principais disciplinas de sua época: biologia, física, metafísica, ética e política. Sua filosofia e sua ciência dominaram o pensamento ocidental ao longo de 2000 anos e depois de sua morte, durante os quais sua autoridade tornou-se quase tão inquestionável quanto a Igreja.
Mecanicismo cartesiano. Nos séculos XVI e XVII, a visão de mundo medieval baseada na filosofia aristotélica e na teologia cristã mudou radicalmente. A noção de um universo orgânico, vivo e espiritual foi substituída pela noção do mundo como uma máquina, e a máquina do mundo tornou-se a metáfora dominante da era moderna. Essa mudança radical foi realizada pelas novas descobertas em física, astronomia e matemática, conhecidas como Revolução Científica e associadas aos nomes Copérnico, Galileu, Descartes, Bacon e Newton. Galileu Galilei expulsou a qualidade da ciência, restringindo esta última ao estudo dos fenômenos que podiam ser medidos e quantificados. Esta tem sido uma estratégia muito bem sucedida ao longo de toda a ciência moderna, mas nossa obsessão com a quantificação e medição também nos tem cobrado uma pesada taxa, como o psiquiatra R.D. Laing afirma enfaticamente: o programa de Galileu oferece-nos um mundo morto, extingue-se a visão, som, sabor, tato e olfato. Junto com eles, vão-se também as sensibilidades estética e ética, os valores da qualidade, a alma, a consciência e o espírito. A experiência como tal é expulsa do domínio do discurso científico. É improvável que algo tenha mudado mais o mundo nos últimos 400 anos que o audacioso programa de Galileu. Tivemos de destruir o mundo em teoria antes que pudéssemos destruí-lo na prática. René Descartes criou o método do pensamento analítico, que consiste em quebrar fenômenos complexos em pedaços a fim de compreender o comportamento do todo a partir das propriedades das suas partes. Descartes baseou sua concepção na natureza na divisão fundamental de dois domínios independentes e separados, o da mente e o da matéria. O universo material, incluindo organismos vivos, era uma máquina para Descartes e poderia, em princípio, ser entendido completamente analisando-o em termos de suas menores partes. O arcabouço conceitual criado por Galileu e Descartes, o mundo como uma máquina perfeita governada por leis matemáticas exatas, foi completado de maneira triunfal por Isaac Newton, cuja grande síntese, a mecânica newtoniana, foi a realização que coroou a ciência do século XVII. Na biologia, o maior sucesso do modelo mecanicista de Descartes foi sua aplicação ao fenômeno da circulação sanguínea. Por William Harvey, inspirados pelo sucesso de Harvey, os fisiologistas de sua época tentaram aplicar o modelo mecanicista para descrever outras funções somáticas, tais como digestão e metabolismo. No entanto, essas tentativas foram desanimadoras malogros, pois os fenômenos que os fisiologistas tentaram explicar envolviam processos químicos que eram desconhecidos na época e não podiam ser descritos em termos mecânicos. A situação mudou significativamente no século XVIII, quando Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, demonstrou que a respiração é uma forma especial de oxidação, e desse modo confirmou a relevância dos processos químicos para o funcionamento dos organismos vivos. À luz da nova ciência da química, os modelos mecânicos simplistas de organismos vivos foram em grande medida abandonados, mas a essência da ideia cartesiana sobreviveu. Os animais ainda eram máquinas, embora fossem muito mais complicados que mecanismos de relojaria mecânicos, envolvendo complexos processos químicos. Portanto, o mecanismo cartesiano foi expresso no dogma segundo o qual as leis da biologia e fisiologia rigidamente mecanicista encontrou sua expressão mais forte e elaborada num polêmico tratado, O Homem, uma Máquina, de Juliette de la Mettrie, que continuou famoso muito além do século XVIII e gerou muitos debates e controvérsias, alguns dos quais alcançaram até mesmo o século XX. O movimento romântico. A primeira forte oposição ao paradigma cartesiano mecanicista veio do movimento romântico na arte, na literatura e na filosofia, no final do século XVIII e no século XIX.
William Blake, o grande poeta e pintor místico que exerceu uma forte influência sobre o romantismo inglês, era um crítico apaixonado em sua oposição a Newton. Ele resumiu sua crítica nessas célebres linhas: possa Deus nos proteger da visão única e do sono de Newton? Os poetas e filósofos românticos alemães retornaram à tradição aristotélica, concentrando-se na natureza da forma orgânica. Goethe, a figura central desse movimento, foi um dos primeiros a usar o termo morfologia para o estudo da forma biológica a partir de um ponto de vista dinâmico desenvolvente. Ele admirava a ordem móvel, Bewegungsordnung, da natureza concebida, a forma como um padrão de relações dentro de um todo organizado, concepção que está na linha de frente do pensamento sistêmico contemporâneo. Cada criatura, escreveu Goethe, é apenas uma gradação padronizada de um grande todo harmonioso. Os artistas românticos estavam impactados principalmente com o entendimento qualitativo de padrões e, portanto, colocavam grande ênfase na explicação das propriedades básicas da vida em termos de formas visualizadas. Goethe, em particular, sentia que a percepção visual era a porta para o entendimento da forma orgânica. O entendimento da forma orgânica também desempenhou um importante papel na filosofia de Immanuel Kant, que é frequentemente considerado o maior dos filósofos modernos. Idealista, Kant separava o mundo fenomênico de um mundo de coisas em si. Ele acreditava que a ciência só podia oferecer explicações mecânicas, mas afirmava que em áreas onde tais explicações eram inadequadas, o conhecimento científico precisava ser suplementado considerando-se a natureza como sendo dotada de propósito. A mais importante dessas áreas, de acordo com Kant, é a compreensão da vida. Em sua crítica do juízo, Kant discutiu a natureza dos organismos vivos. Argumentou que os organismos, ao contrário das máquinas, são totalidades autorreprodutoras e auto-organizadoras. De acordo com Kant, numa máquina, as partes apenas existem uma para a outra, no sentido de suportar a outra no âmbito de um todo funcional. No organismo, as partes também existem por meio de cada outra, no sentido de produzirem uma outra. Devemos pensar em cada parte como um órgão, escreveu Kant, que produziu as outras partes de modo que cada uma reciprocamente produz a outra. Devido a isso, o organismo será tanto um ser organizado como auto-organizador. Com essa afirmação, Kant tornou-se não apenas o primeiro a utilizar o termo auto-organização para definir a natureza dos organismos vivos, como também o utilizou de uma maneira notavelmente semelhante a algumas concepções contemporâneas. A visão romântica da natureza como um grande todo harmonioso, na expressão de Goethe, levou alguns cientistas daquele período a estender sua busca de totalidade a todo o planeta e a ver a Terra como um todo integrado, um ser vivo. Essa visão da Terra como estando viva tinha naturalmente uma longa tradição. Imagens míticas da Terra-mãe estão entre as mais antigas da história religiosa humana. Gaia, a deusa Terra, era cultuada como a divindade suprema na Grécia Antiga pré-helênica. Em épocas ainda mais remotas, desde o Neolítico e passando pela Idade de Bronze, as sociedades da Velha Europa adoravam numerosas divindades femininas como encarnações da Mãe Terra. A ideia da Mãe Terra como um ser vivo espiritual continuou a florescer ao longo de toda a Idade Média e a Renascença até que toda a perspectiva medieval foi substituída pela imagem cartesiana do mundo como uma máquina. Portanto, quando os cientistas do século XVIII começaram a visualizar a Terra como um ser vivo, eles reviveram uma antiga tradição que esteve adormecida por um período relativamente breve. Mais recentemente,
A ideia de um planeta vivo foi formulada em linguagem científica moderna como a chamada hipótese de Gaia, e é interessante que as concepções da Terra viva desenvolvidas por cientistas do século XVIII contêm alguns elementos-chave da nossa teoria contemporânea. O geólogo escocês James Hilton sustentava que os processos biológicos e geológicos estão todos interligados e comparava as águas da Terra ao sistema circulatório de um animal. O naturalista e explorador alemão Alexander von Humboldt, um dos maiores pensadores unificadores do século XVIII e XIX, levou essa ideia ainda mais longe. Seu hábito de ver o globo como um grande todo levou Humboldt a identificar o clima como uma força global unificadora e a reconhecer a coevolução dos sistemas vivos do clima e da crosta da Terra, o que quase resume a contemporânea hipótese de Gaia. No final do século XVIII e princípio do século XIX, a influência do movimento romântico era tão forte que a preocupação básica dos biólogos era o problema da forma biológica e as questões da composição material eram secundárias. Isso era especialmente verdadeiro para as grandes escolas francesas de anatomia comparativa ou morfologia, das quais Georges Cuvier foi pioneiro e que criaram um sistema de classificação biológica baseado em semelhanças de relações estruturais. O mecanismo do século XIX. Na segunda metade do século XIX, o pêndulo oscilou de volta para o mecanismo. Quando o recém-aperfeiçoado microscópio levou a muitos avanços notáveis em biologia. O século XIX é bem mais conhecido pelo estabelecimento do pensamento evolucionista, mas também viu a formulação da teoria das células, o começo da moderna embriologia, a ascensão da microbiologia e a descoberta das leis da hereditariedade. Essas novas descobertas alicerçaram firmemente a biologia na física e na química, e os cientistas renovaram seus esforços para procurar explicações físico-químicas da vida. Quando Rudolf Virchow formulou a teoria das células em sua forma moderna, o foco dos biólogos mudou de organismos para células. As funções biológicas, em vez de refletirem a organização do organismo como um todo, eram agora concebidas como resultado de interações entre blocos de construções celulares. As pesquisas em microbiologia, um novo campo que se revelou uma riqueza e uma complexidade insuspeitadas de organismos microscópicos vivos, foram dominadas por Louis Pasteur, cujas penetrantes introvisões e claras formulações produziram um impacto duradouro na química, biologia e medicina. Pasteur foi capaz de estabelecer o papel das bactérias em certos processos químicos, assentando desse modo os fundamentos da nova ciência da bioquímica e demonstrou que há uma correlação definida entre germes, micro-organismos e doenças. As descobertas de Pasteur levaram a uma teoria microbiana das doenças, na qual as bactérias eram vistas como a única causa da doença. Essa visão reducionista eclipsou uma teoria alternativa que fora processada alguns anos antes por Claude Bernard, o fundador da moderna medicina experimental. Bernard insistiu na estreita e íntima relação entre um organismo e seu meio ambiente, no qual vivem seus órgãos e tecidos. Bernard observou que, num organismo saudável, esse meio ambiente interno permanece essencialmente constante, mesmo quando o meio ambiente externo flutua consideravelmente. Seu conceito de constância do meio ambiente interno antecipou a importante noção de homeostase, desenvolvida por Walter Cannon na década de 20. A nova ciência da bioquímica progrediu constantemente e estabeleceu entre os biólogos a firme crença que em todas as propriedades e funções dos organismos vivos seriam finalmente explicadas em termos de leis químicas e físicas. Essa crença foi mais claramente expressa por Jacques Loeb em A Concepção Mecanicista da Vida, que exerceu uma influência tremenda sobre o pensamento biológico de sua época. Vitalismo.
Os triunfos da biologia do século XIX, teoria das células, embriologia e microbiologia estabeleceram a concepção mecanicista da vida como um firme dogma entre os biólogos. Não obstante, eles traziam dentro de si as sementes da nova onda de oposição, a escola conhecida como biologia organísmica ou organicismo. Embora a biologia celular fizesse enormes progressos na compreensão das estruturas e das funções de muitas das subunidades, ela permaneceu em grande medida ignorante das atividades coordenadoras que integram essas operações no funcionamento da célula como um todo. As limitações do modelo reducionista foram evidenciadas de maneira ainda mais dramática pelos problemas do desenvolvimento e da diferenciação. Nos primeiros estágios do desenvolvimento dos organismos superiores, o número de suas células aumenta de 1 para 2 para 4 e assim por diante, duplicando a cada passo. Uma vez que a informação genética é idêntica em cada célula, como podem estas se especializarem de diferentes maneiras, tornando-se musculares, sanguíneas, ósseas, nervosas e assim por diante? O problema básico do desenvolvimento, que parece em muitas variações por toda a biologia, foge claramente diante da concepção mecanicista da vida. Antes que o organismo tivesse nascido, muitos biólogos proeminentes passaram por uma fase de vitalismo e durante muitos anos a disputa entre mecanicismo e holismo estava enquadrada como uma disputa entre mecanicismo e vitalismo. Um claro entendimento da ideia vitalista é muito útil, uma vez que ela se mantém em nítido contraste com a concepção sistêmica da vida que iria emergir da biologia organísmica no século XX. Tanto o vitalismo quanto o organicismo opõem-se à redução da biologia à física e à química. Ambas as escolas afirmam que, embora as leis da física e da química sejam aplicáveis aos organismos, elas são insuficientes para uma plena compreensão do fenômeno da vida. O comportamento de um organismo vivo como um todo integrado não pode ser entendido somente a partir do estudo de suas partes, como os teóricos sistêmicos enunciariam várias décadas mais tarde. O todo é mais do que a soma de suas partes. Os vitalistas e os biólogos organísmicos diferem nitidamente em suas respostas à pergunta: em que sentido exatamente o todo é mais que a soma de suas partes? Os vitalistas afirmam que alguma entidade, força ou campo não físico deve ser acrescentada às leis da física e da química para se entender a vida. Os biólogos organísmicos afirmam que o ingrediente adicional é o entendimento da organização ou das relações organizadoras. Uma vez que essas relações organizadoras são padrões de relações imanentes na estrutura física do organismo, os biólogos organísmicos afirmam que nenhuma entidade separada não física é necessária para a compreensão da vida. Veremos mais adiante que a concepção de organização foi aprimorada na de auto-organização, nas teorias contemporâneas dos sistemas vivos, e que o entendimento do padrão de auto-organização é a chave para se entender a natureza essencial da vida. Enquanto os biólogos organísmicos desafiaram a analogia da máquina cartesiana ao tentar entender a forma biológica em termos de um significado mais amplo de organização, os vitalistas não foram realmente além do paradigma cartesiano. Sua linguagem estava limitada pelas mesmas imagens e metáforas. Eles apenas acrescentavam uma entidade não física para o planejador ou diretor dos processos organizadores que desafiavam explicações mecanicistas. Desse modo, a divisão cartesiana entre mente e corpo levou tanto ao mecanicismo como ao vitalismo. Quando os seguidores de Descartes expulsaram a mente da biologia e conceberam o corpo como uma máquina, o fantasma da máquina, para usar a frase de Arthur Koestler, logo reapareceu nas teorias vitalistas. O embriologista alemão Hans Driesch iniciou a oposição à biologia mecanicista na virada do século com seus experimentos pioneiros sobre ovos de ouriços do mar, os quais o levaram a formular a primeira teoria do vitalismo. Quando Driesch destruía uma das células de um embrião no estágio inicial de suas células, a célula restante se desenvolvia
de maneira semelhante aos organismos menores e complexos que se desenvolviam depois da destruição de suas 2 ou 3 células em embriões de 4 células. Driesch compreendeu que seus ovos de ouriço do mar tinham feito o que uma máquina nunca poderia fazer. Eles regeneraram totalidades a partir de algumas de suas partes. Para explicar esse fenômeno de autorregulação, Driesch parece ter procurado vigorosamente pelo padrão de organização que faltava, mas em vez de se voltar para a concepção de padrão, ele postulou um fator causal, para o qual escolheu o termo aristotélico entelequia. No entanto, enquanto a entelequia de Aristóteles é um processo de autorrealização que unifica matéria e forma, a entelequia postulada por Driesch é uma entidade separada, atuando entre o sistema físico sem fazer parte dele. A ideia vitalista foi revivida recentemente sob uma forma muito mais sofisticada por Rupert Sheldrake, que postula a existência de campos morfogenéticos, geradores de forma, não físicos como os agentes causais do desenvolvimento e da manutenção da forma biológica. Biologia organísmica. Durante o início do século XX, os biólogos organísmicos, que se opunham tanto ao mecanicismo quanto ao vitalismo, abordaram o problema da forma biológica como um novo entusiasmo, elaborando e aprimorando muitas das ideias básicas de Aristóteles, Goethe, Kant e Cuvier. Algumas das principais características daquilo que hoje denominamos pensamento sistêmico emergiram de suas longas reflexões. Ross Harrison, um dos primeiros expoentes da escola organísmica, explorou a concepção de organização que gradualmente viria a substituir a velha noção de função em fisiologia. Essa mudança de função para a organização, que representa uma mudança do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, pois função é essencialmente uma concepção mecanicista. Harrison identificou a configuração e a relação como dois aspectos importantes da organização, os quais foram posteriormente unificados na concepção de padrão como uma configuração de relações ordenadas. O bioquímico Lawrence Henderson foi influente no seu pioneiro do termo sistema para denotar tanto organismos vivos como sistemas sociais. Dessa época em diante, um sistema passou a significar um todo integrado, cujas propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes, e pensamento sistêmico, a compreensão de um fenômeno dentro do contexto de um todo maior. Esse é, de fato, o significado raiz da palavra sistema, que deriva do grego schistanai, colocar junto. Entender as coisas sistematicamente significa literalmente colocá-las dentro de um contexto, estabelecer a natureza de suas relações. O biólogo Joseph Woodger afirmou que os organismos poderiam ser completamente descritos por seus elementos químicos, mas relações organizadoras. Essa formulação exerceu influência considerável sobre Joseph Needham, que sustentou a ideia de que a publicação dos Biological Principles de Woodger em 1936 assinalou o fim da inclusão entre mecanicistas e vitalistas. Needham, cujo trabalho inicial versava sobre problemas da bioquímica e desenvolvimento, sempre esteve profundamente interessado nas dimensões filosóficas e históricas da ciência. Ele escreveu muitos ensaios em defesa do paradigma mecanicista, mas posteriormente adotou as perspectivas organísmicas. Uma análise lógica da concepção de organismo, escreveu em 1935. Nos leva a procurar relações organizadoras em todos os níveis, superiores e inferiores, grosseiros e sutis, de estruturas organizadoras em todos os níveis vivos. Mais tarde, Needham abandonou a biologia para se tornar um dos principais historiadores da cultura chinesa e, como tal, um ardoroso defensor da visão de mundo organísmica, que é a base do pensamento chinês. Woodger e muitos outros enfatizaram o fato de que uma das características-chave da organização dos organismos vivos era sua natureza hierárquica.
De fato, uma propriedade que se destaca em toda a vida é sua tendência para formar estruturas multiniveladas de sistemas dentro de sistemas. Cada um desses sistemas forma um todo com relações às suas partes, enquanto que, ao mesmo tempo, é a parte de um todo maior. Desse modo, as células combinam-se para formar tecidos, os tecidos para formar órgãos e os órgãos para formar organismos. Estes, por sua vez, existem dentro de sistemas sociais e ecossistemas. Ao longo de todo o mundo vivo, encontramos sistemas vivos aninhados dentro de outros sistemas vivos. Desde os primeiros dias da biologia organísmica, essas estruturas multiniveladas foram denominadas hierarquias. Entretanto, esse termo pode ser enganador, uma vez que deriva das hierarquias humanas, que são estruturas de dominação e de controle absolutamente rígidas, muito diferentes da ordem multinivelada que encontramos na natureza. Veremos que a importante concepção de rede, a teia da vida, fornece uma nova perspectiva sobre as chamadas hierarquias da natureza. Aquilo que os primeiros pensadores sistêmicos reconheciam com muita clareza é a existência de diferentes níveis de complexidade, com diferentes tipos de leis operando em cada nível. De fato, a concepção de complexidade organizada tornou-se o próprio assunto da abordagem sistêmica. Em cada nível de complexidade, os fenômenos observados exibem propriedades que não existem no nível inferior. Por exemplo, a concepção de temperatura, que é central na termodinâmica, não tem significado no nível dos átomos individuais, onde operam as leis da teoria quântica. De maneira semelhante, o sabor do açúcar não está presente nos átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio que constituem seus componentes. No começo da década de 20, o filósofo C. D. Broad cunhou o termo propriedades emergentes para as propriedades que emergem num certo nível de complexidade, mas não existem em níveis inferiores. Pensamento sistêmico. As ideias anunciadas pelos biólogos organísmicos durante a primeira metade do século ajudaram a dar à luz um novo modo de pensar, o pensamento sistêmico. Em termos de conexidade de relações de contexto, de acordo com a visão sistêmica, as propriedades essenciais de um organismo ou sistema vivo são propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas surgem das interações e das relações entre as partes. Essas propriedades são destruídas quando o sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Embora possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, essas partes não são isoladas e a natureza do todo é sempre diferente da mera soma de suas partes. A visão sistêmica da vida é ilustrada de maneira bela e profusa nos escritos de Paul Weiss, que trouxe concepções sistêmicas às ciências da vida a partir de seus estudos de engenharia, e passou toda a sua vida explorando e defendendo a plena concepção organísmica da biologia. A emergência do pensamento sistêmico representou uma profunda revolução da história do pensamento científico ocidental. A crença segundo a qual em todo sistema complexo, o comportamento do todo pode ser entendido inteiramente a partir das propriedades de suas partes, é fundamental no paradigma cartesiano. Foi este o célebre método de Descartes do pensamento analítico que tem sido uma característica essencial do moderno pensamento científico. Na abordagem analítica ou reducionista, as próprias partes não podem ser analisadas ulteriormente, a não ser reduzindo-as a partes ainda menores. De fato, a ciência ocidental tem protegido dessa maneira. E, em cada passo, tem surgido um nível de constituintes fundamentais que não podia ser analisado posteriormente. O grande impacto que adveio com as ciências do século XX foi a percepção de que os sistemas não podem ser entendidos pela análise. As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do contexto do todo mais amplo. Desse modo, a relação entre as partes e o todo foi revertida. Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo. Em consequência disso, o pensamento sistêmico concentra-se
não em blocos de construção básicos, mas em princípios de organização básicos. O pensamento sistêmico é contextual, o que é oposto ao pensamento analítico. A análise significa isolar alguma coisa a fim de entendê-la. O pensamento sistêmico significa colocá-la no contexto de um todo mais amplo. Física quântica. A compreensão de que os sistemas são totalidades integradas que não podem ser entendidas pela análise provocou um choque ainda maior na física do que na biologia. Desde Newton, os físicos têm acreditado que todos os fenômenos físicos podiam ser reduzidos às propriedades de partículas materiais rígidas e sólidas. No entanto, na década de 20, a teoria quântica reforçou-os a aceitar o fato que todos os objetos materiais sólidos da física clássica se dissolvem, no nível subatômico, em padrões probabilidades semelhantes a ondas. Além disso, esses padrões não representam probabilidades de coisas, mas sim probabilidades de interconexões. As partículas subatômicas não têm significado enquanto entidades isoladas, mas podem ser entendidas somente como interconexões ou correlações entre vários processos de observação e medida. Em outras palavras, as partículas subatômicas não são coisas, mas interconexões entre coisas, e estas, por sua vez, são subatômicas. São interconexões entre outras coisas e assim por diante. Na teoria quântica, nunca acabamos chegando a alguma coisa. Sempre lidamos com interconexões. É dessa maneira que a física quântica mostra que não podemos decompor o mundo em unidades elementares que existem de maneira independente. Quando desviamos nossa atenção dos objetos macroscópicos para os átomos e partículas subatômicas, a natureza não nos mostra blocos de construção isolados, mas em vez disso, aparece como uma complexa teia de relações entre as várias partes de um todo unificado, como se expressou Werner Heisenberg, um dos fundadores da teoria quântica. O mundo aparece assim como um complicado tecido de eventos, na qual conexões entre diferentes tipos se alternam e se sobrepõem ou se combinam, e por meio disso determinam a textura do todo. As moléculas e os átomos, as estruturas descritas pela física quântica, consistem em componentes. No entanto, esses componentes, as partículas subatômicas, não podem ser entendidos como entidades isoladas, mas devem ser definidos por meio de suas interrelações. Nas palavras de Henry Stepp, uma partícula elementar não é uma entidade não analisável que existe independentemente. Ela é, em essência, um conjunto de relações que se dirige para fora, em direção a outras coisas. No formalismo da teoria quântica, essas relações são expressas em termos de probabilidades, e as probabilidades são determinadas pela dinâmica do sistema todo, enquanto que na mecânica clássica as propriedades e comportamento das partes determinam as do todo. A situação é invertida na mecânica quântica. É o todo que determina o comportamento das partes. Durante a década 20, os físicos quânticos lutaram com a mesma mudança conceitual das partes para o todo que deu origem à escola de biologia organísmica. De fato, os biólogos provavelmente teriam achado muito mais difícil superar o mecanicismo cartesiano se este não estivesse desmoronando de maneira tão espetacular na física, que foi o grande triunfo do paradigma cartesiano durante 3 séculos. Heisenberg reconheceu a mudança das partes para o todo como o aspecto central dessa revolução conceitual, e esse fato o impressionou tanto que deu à sua autobiografia científica o título de The Tale and das Gays, a parte do todo. Psicologia da Gestalt. Quando os primeiros biólogos atacaram o problema da forma orgânica e discutiram sobre os méritos relativos do mecanicismo e do vitalismo, os psicólogos alemães contribuíram para esse diálogo desde o início. A palavra alemã para a forma orgânica é Gestalt, que é distinta de Form, a qual denota a forma inanimada, e o muito discutido problema da forma orgânica era conhecido naqueles dias como o Gestalt Problem. Na virada do século, o filósofo Christian von Ehrenfels
caracterizou uma gestalt afirmando que o todo é mais do que a soma de suas partes, reconhecimento que se tornaria mais tarde a fórmula-chave dos pensadores sistêmicos. Os psicólogos da Gestalt, liderados por Max Westermann e por Wolfgang Kohler, reconheceram a existência de totalidades irredutíveis como o aspecto-chave da percepção dos organismos vivos. Afirmaram eles, percebem coisas não em termos de elementos isolados, mas como padrões perceptuais integrados, totalidades significativamente organizadas que exibem qualidades que estão ausentes em suas partes. A noção de padrão sempre esteve implícita nos escritos dos psicólogos da Gestalt, que com frequência utilizavam a analogia de um tema musical que pode ser tocado em diferentes escalas sem perder suas características essenciais. À semelhança dos biólogos organísmicos, os psicólogos da Gestalt viam em sua escola de pensamento como um terceiro caminho além do mecanicismo e vitalismo. A escola Gestalt proporcionou contribuições substanciais à psicologia, especialmente ao estudo da aprendizagem e da natureza das associações. Várias décadas mais tarde, durante os anos 60, a abordagem holística da psicologia deu origem a uma escola correspondente de psicoterapia, conhecida como terapia da Gestalt, que enfatiza a integração de experiências pessoais em totalidades significativas. Na Alemanha da década de 20, a República de Weimar, tanto a biologia organísmica quanto a psicologia da Gestalt eram parte de uma tendência intelectual mais ampla, que se via como um movimento de protesto contra a fragmentação e alienação crescente antimecanicista, uma fome por totalidade. A biologia organísmica, a psicologia da Gestalt, a ecologia e, mais tarde, a teoria geral dos sistemas, todas elas cresceram a partir desse zeitgeist holístico. Ecologia. Enquanto os biólogos organismos encontraram uma totalidade irredutível nos organismos, os físicos quânticos em fenômenos atômicos e os psicólogos da Gestalt na percepção. Os ecologistas a encontraram em seus estudos sobre comunidades animais e vegetais. A nova ciência da ecologia emergiu da escola organísmica de biologia durante o século XIX, quando os biólogos começaram a estudar comunidades de organismos. A ecologia, palavra proveniente do grego oikos, lar, é o estudo do lar-terra. Mais precisamente, é o estudo das relações que interligam todos os membros do lar-terra. O termo foi introduzido em 1866 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, que o definiu como a ciência das relações entre organismo e mundo externo circunvizinho. Em 1909, a palavra Umwelt, meio ambiente, foi utilizada pela primeira vez pelo biólogo pioneiro da ecologia Báltico Jacob, na década de 20. Concentravam-se nas relações funcionais dentro das comunidades animais e vegetais. Em seu livro pioneiro Animal Ecology, Charles Elton introduziu os conceitos das cadeias alimentares e ciclos de alimentos e considerou as relações de alimentação no âmbito da comunidade biológica como seu princípio organizador central. Uma vez que a linguagem dos primeiros ecologistas estava muito próxima daquela da biologia organísmica, não é de surpreender que eles comparassem comunidades biológicas a organismos. Por exemplo, Frederick Clements, um ecologista de plantas norte-americano pioneiro no estudo da descendência, concebia as comunidades vegetais como superorganismos. Essa concepção desencadeou um vivo debate, que prosseguiu por mais de uma década até que o ecologista de planos britânico A. G. Tandley rejeitou a noção de superorganismos e introduziu o termo ecossistema para caracterizar comunidades animais e vegetais. A concepção de ecossistema, definida hoje como uma comunidade de organismos e suas interações ambientais físicas como uma unidade ecológica, moldou todo o pensamento ecológico subsequente e, com seu próprio nome,
promoveu uma abordagem sistêmica da ecologia. O termo biosfera foi utilizado pela primeira vez no final do século XIX pelo geólogo austríaco Eduard Suess para descrever a camada de vida que envolve a Terra. Poucas décadas mais tarde, o geoquímico russo Vladimir Vernadsky desenvolveu o conceito numa teoria plenamente elaborada em seu livro pioneiro Biosfera, embasado nas ideias de Goethe, de Humboldt e Suess. Vernadsky considerava a vida como uma força geológica que parcialmente cria e controla o meio ambiente planetário. Dentre todas as primeiras teorias da Terra viva e de Vernadsky, é a que mais se aproxima da contemporânea teoria de Gaia, desenvolvida por James Lovelock e Lynn Margulis na década de 70. A nova ciência da ecologia enriqueceu a emergente maneira sistêmica de pensar, introduzindo duas novas concepções: comunidade e rede. Considerando uma comunidade ecológica como um conjunto de organismos aglutinados num todo funcional por meio de suas relações mútuas, os ecologistas facilitaram a mudança de foco de organismos para comunidades e vice-versa, aplicando os mesmos tipos de concepções e diferentes níveis de sistemas. Sabemos hoje, em sua maior parte, os organismos não são apenas membros de comunidades ecológicas, mas também são eles mesmos complexos ecossistemas, tendo uma multidão de organismos menores dotados de uma considerável autonomia e que, não obstante, estão harmoniosamente integrados no funcionamento do todo. Portanto, há três tipos de sistemas vivos: organismos, partes de seus organismos e comunidades de organismos, sendo todos eles totalidades integradas, cujas propriedades essenciais surgem das interações e da interdependência de suas partes. Ao longo de milhões de anos de evolução, muitas espécies formaram comunidades tão estreitamente coesas devido aos seus vínculos internos que o sistema todo assemelha-se a um organismo grande que abriga muitas criaturas. Abelhas e formigas, por exemplo, são incapazes de sobreviver isoladas, mas em grande número elas agem como as células de um organismo complexo com a inteligência coletiva e capacidade de adaptação muito superiores àquelas de cada um de seus membros. Semelhantes coordenações estreitas de atividades também ocorrem entre as espécies diferentes, o que é conhecido como simbiose, e mais uma vez os sistemas vivos resultantes têm as características de organismos isolados. Desde o começo da ecologia, as comunidades ecológicas têm sido concebidas como reuniões de organismos conjuntamente ligados à maneira de rede por intermédio de interrelações de alimentação. Essa ideia se encontra repetidas vezes nos escritos dos naturalistas do século XIX, e quando as cadeias alimentares e os ciclos de alimentação começaram a ser estudados na década de 20, essas concepções logo se estenderam até a concepção contemporânea de teias alimentares. A teia da vida é naturalmente uma ideia antiga que tem sido utilizada por poetas, filósofos e místicos ao longo das eras para transmitir seu sentido de entrelaçamento e interdependência de todos os fenômenos. Uma das mais belas expressões é encontrada no célebre discurso atribuído ao chefe Seattle, que serve como lema para esse livro. À medida que a concepção da rede tornou-se mais e mais proeminente na ecologia, os pensadores sistêmicos começaram a utilizar modelos de rede em todos os níveis dos sistemas, considerando organismos como redes de células, órgãos, sistemas de órgãos, assim como os ecossistemas são entendidos como redes de organismos individuais. De maneira correspondente, os fluxos de matéria e energia através dos ecossistemas eram percebidos como prolongamento das vias metabólicas através dos organismos. A concepção dos sistemas vivos como redes fornece uma nova perspectiva sobre as chamadas hierarquias da natureza.
Desde que os sistemas vivos em todos os níveis são redes, devemos visualizar a teia da vida como sistemas vivos interagindo à maneira de rede com outros sistemas. Por exemplo, podemos descrever esquematicamente um ecossistema como uma rede com alguns nodos. Cada nodo representa um organismo, que significa que cada nodo, quando amplificado, aparece ele mesmo como uma rede. Cada nodo da nova rede pode representar um órgão, o qual por sua vez aparecerá como uma rede quando amplificado, e assim por diante. Em outras palavras, a teoria da vida consiste em redes dentro de redes. Em cada escala, sob estreito e minucioso exame, os nodos da rede se revelam como redes menores. Tendemos a arranjar esses sistemas, pois eles todos alinhados dentro de sistemas maiores, no sistema hierárquico, colocando maiores acima dos menores, à maneira de uma pirâmide. Isso é uma projeção humana. Na natureza, não há acima ou abaixo e não há hierarquias. Há somente redes aninhadas dentro de outras redes. Nessas últimas décadas, a perspectiva de rede tornou-se cada vez mais fundamental na ecologia. Como o ecologista Bernard Patlin se expressa em suas observações conclusivas numa recente conferência sobre redes ecológicas: ecologia é redes. Entender ecossistemas será, em última análise, entender redes. De fato, na segunda metade do século, a concepção de rede foi a chave para os recentes avanços na compreensão científica, não apenas nos ecossistemas, mas também da própria natureza da vida.